aí além dessa pesquisa lá no Poder Judiciário que eu fui fazer, né, eu consegui entrevistar também três departamentos jurídicos de empresas que mudaram a sua cultura, né, mudaram a cultura do departamento jurídico e conseguiram mensurar esses benefícios econômicos que tiveram, né? Então, uma empresa, ela, com essa mudança de cultura, ela conseguiu economizar R$1 milhão por ano. Caraca, gente. É claro que a gente não tem dados para saber o porte da empresa nem nada disso, mas é um número extremamente significativo, né? Com certeza. Uma empresa economizar R$1 milhão por adotar a mediação ao invés de ir direto para o litígio, né? Ou se está no litígio também tentar uma mediação sanduíche, como você disse, que é aquela mediação que a gente faz no meio do processo ou no meio da arbitragem, no meio de algum lugar, né? Então, é um número bem significativo, Cris. Porque o que a gente, o jurídico, né? Como é que ele vem sendo demandado agora? Ele tem que ajudar o business da empresa, né? Não basta ele simplesmente dizer, não, você não pode fazer isso, alguém entrou com processo, eu vou lá defender a empresa. Não, né? Ficar ali naquela postura passiva. Não, ele tem que colaborar também, né? Então, esse R$1 milhão que era gasto para, né, assim, ou se defender e tudo mais, esse valor, ele vem para prevenção. Não só para prevenção, mas para o próprio ativo também da empresa, né? E isso faz com que a empresa consiga investir mais, consiga, né? E é importante, em todas essas empresas que eu entrevistei, os advogados não foram demitidos, pelo contrário. Né? Eles mudaram. Isso é ótimo, você trazer esse dado é muito importante. Eles mudaram de postura. Eles deixaram de ser advogados de contencioso e passaram a ser advogados de prevenção, de consultoria, com foco em outra análise feita exatamente interna de organização da empresa, assim, por exemplo, compliance. Buscaram outras atividades que não só o contencioso, né? Então, eu acho que uma resistência que a gente tem, e muito vem, né, assim, das pessoas... Dos nossos colegas. Mas assim também, né, Ana? Por quê? Porque muitas vezes na faculdade não se estuda métodos adequados de resolução de conflitos. Exatamente. Né? A gente falou sobre isso no podcast que a gente gravou essa semana. Hoje, as faculdades elas já têm pelo menos uma matéria, né? Houve uma mudança na grade dos cursos de Direito, né, pelo MEC, o Ministério da Educação, e pelo menos uma matéria de resolução de conflitos. Mas é muito pouco, né, Cris? É muito pouco ainda. Né? E as faculdades têm também o que antigamente era chamado de escritório modelo, hoje é o núcleo de prática jurídica nas faculdades. Também, e eles já estão colocando mediação também? Não necessariamente mediação, resolução de conflitos. A faculdade pode estruturar como ela gostaria, né? Então, por exemplo, tem mediação que está organizando alguma coisa de mediação, outras estão com viés um pouco de negociação, outras um pouco de arbitragem, e por aí vai, né? Sim. Então, isso mostra também que daqui a pouco a gente vai começar a colher também os frutos dessa mudança, né, de cultura que, por enquanto, está sendo implementada na base. Né? Por quê? Aí eu fiz uma outra pesquisa. Adoro. E aí? Qual a outra pesquisa? Né? Também já que eu não tenho mais nada da vida para fazer. Mas, ó, assim várias pessoas não tivessem mais nada além de pesquisar. É porque, enfim, aí eu inventei, né, de fazer o que eu fui... porque eu sou advogada, né? Também sou mediadora, dentre várias outras, sou advogada. E eu fico assim um pouco chateada quando as pessoas os advogados não querem a mediação. Peraí, calma, vamos muita calma nessa hora, né? Vamos, né? Então, fui tentar entender um pouco o que está acontecendo, né, no mundo dos advogados, né? E uma questão era essa, né? Então, vamos imaginar que o médico, né, é treinado os 6 anos de faculdade para operar. Né, para fazer cirurgias. E aí, quando ele termina, viram para ele e falam, não, você vai usar homeopatia, você vai usar... Claro que ele vai ser resistente. Com certeza. Né? Então, assim, não é o advogado. Então, assim, vamos voltar um pouquinho, né? Então, qual foi o objeto dessa pesquisa? Tentar entender como que estão os advogados, digamos, né, nessa situação? Qual o papel deles? Né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz, enfim, um questionário, né? Não entrevistei presencialmente os advogados, mas fiz
um questionário que foi divulgado pela internet, né? E é cada advogado que eu falo assim, por favor, responde a pesquisa, porque dá então, vou até aproveitar, então, fazer um pedido, né? Quando alguém pedir uma pesquisa para vocês, né? Respondam a pesquisa, porque tem alguém que está tentando descobrir alguma coisa, né? Então, assim, ajuda preenchendo a pesquisa, né? Então, eu falava para as minhas amigas, advogado, então preenche, né? Então, consegui lá o número que eu precisava. Consegui cerca de 600 respostas. É bastante. Né? Porque você, né, tem também, em termos de metodologia de pesquisa, você tem que ter um número mínimo, um determinado mínimo, né, para ser confiável. Então, consegui 600 respostas, 600 advogados do Brasil todo. Legal. Né? Foi, então, por isso que a pesquisa ela ganhou essa força. Eu não estou falando só de advogado do Rio de Janeiro, ou só... Não, estou falando do Brasil, porque teve advogados respondendo do Brasil todo. Né? E o que a gente vê? A grande maioria não conhece resolução de conflitos. Exatamente. Não conhece. A grande maioria não conhece outras formas de resolução de conflitos e nem mesmo negociação. Né? As pessoas acham que negociação é um dom, que a pessoa, eu sou advogado, então eu sei negociar. Mais ou menos. Né? Por quê? Existem técnicas, né? Você estuda para negociar, você estuda para identificar qual é a sua... qual é o seu mínimo, qual é o seu máximo, quais são as probabilidades que você tem. Então, tudo isso é um estudo, né? E somente 12% dos advogados estudaram negociação. E mesmo assim não foi assim na faculdade, porque como, enfim, curiosos, né, foram estudar a negociação. Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade em fazer acordo como advogado, porque é mais provável o advogado, né, da outra parte, da outra pessoa, não ter estudado negociação, não saber nada de negociação, confundir negociação com barganha, que é aquele fica, né, eu ofereço 10, 7, 3, aí a gente fica ali naquele cabo de guerra de valor, e negociação não é isso. Né? A gente explorar outras opções, outras alternativas, criar cenários interessantes para todo mundo, né? Afinal de contas, a gente quer que um acordo seja feito. Né? Então, se a gente quer um acordo, tem que ficar interessante para todo mundo. Todas as partes, exatamente. Né? E um outro dado que a gente tem é que, se a gente compara a negociação e a mediação, é mais provável a gente fazer um acordo na mediação. Porque a gente tem um terceiro, e exatamente porque ele é neutro, e ele é imparcial, e ele, né, já conversou com as duas partes e conseguiu identificar ali qual é a área, né, do acordo mais provável, né, a zona do possível acordo. Então, ele consegue mapear e identificar aquilo dali. Então, o mediador, ele chega para reduzir um pouco essa assimetria de informações, tentar colocar todo mundo ali no mesmo nível nesse sentido, né? Então, assim, por isso que a gente vê que a mediação ela tem tantos benefícios, né? Mas um pouco, não só a questão do desconhecimento, né? Mas também é um pouco a questão também assim do incentivo no sentido de o que eu vou ganhar indo para mediação, né? Então, e como o advogado ele é um dos atores desse cenário de conflito, né? Porque geralmente você está com um problema, você vai procurar quem? O advogado. Né? Então, esse operador, esse ator desse cenário de conflitos, ele precisa estar com todas as ferramentas, ele precisa ter os instrumentos para dizer, nesse caso nós vamos para mediação. Nesse caso, a gente não vai para mediação porque a gente não pode ir para mediação. Porque a mediação ela também é restrita, né? A gente não pode levar direitos indisponíveis e intransigíveis. Então, vai ter hora que vai ser o Poder Judiciário, mas nem tudo. Exatamente. Né? Então, a gente vê que é isso, assim, falta informação, né? Muitas vezes, faltam dados também, né? A gente já tem a mediação desde 2015 aqui, né, com uma lei específica que, né, buscou trazer segurança, que trouxe, né, positivou muitas coisas no nosso ordenamento jurídico, mas a gente tem poucos dados, a gente tem poucas pesquisas, e quando, né, assim, eu particularmente eu gosto de pesquisas com números, né, apesar de não ser muito boa em matemática, eu gosto porque dá uma noção, né, para alguns cenários. Mas a pesquisa qualitativa, que é aquela da gente tentar entender o porquê,
das coisas. É importante. Claro que ela é importante, né? Então, assim, quando a gente diz, porque a mediação hoje não é muito divulgada porque os advogados não estudaram na faculdade, por exemplo. Pode ser um dos fatores. Um dos, concordo, é um dos. Um, dois. Mas, assim, não é também... São N fatores. Não é também os coitados dos advogados, não. Porque muitas vezes as pessoas também chegam para os advogados e falam, eu quero brigar. Eu quero, né, tá ali a gente brinca com sangue nos olhos. Então, assim, o advogado também não faz mágica, né? Não, o advogado não faz mágica, assim como a gente diz também que a mediação também não é mágica, não é milagrosa, né? Mas se o advogado não tem esse perfil totalmente combativo, sim, como as universidades ainda formam e como é o maior contingente dos advogados do mercado hoje, ele já vai ter um outro tratamento com esse cliente. Por mais combativo que o cliente chegue no escritório, ele vai ter uma outra postura. Ele vai começar a fazer o cliente avaliar, levar em consideração, esvaziar, que é uma coisa muito importante, uma das técnicas muito importantes da mediação. Então, o advogado que tem um pouco mais de conhecimento e que não tem essa linha combativa, mesmo que o cliente chegue nessa postura, ele tem condições de amenizar. É claro que muitas vezes ele não vai conseguir mudar, óbvio, mas amenizar eu acho que ele tem condições. E eu conheço advogados que são assim, como eu estou te dizendo, colaborativos, como a gente diz, né? E mesmo o cliente chegando numa postura combativa, muitas vezes ele consegue converter isso numa mediação. Entendeu? Então, o advogado, eu acho que é figura fundamental nesse campo também. Sim. Porque, como você diz, ele faz parte do conflito. Sim. Porque a pessoa sempre procura um advogado quando tem um conflito que acha que não tem como resolver. E o advogado, dando valor à mediação que ela realmente tem, conhecendo dos seus benefícios, ele vai ser essencial para conduzir o cliente pelo melhor caminho. Aí o advogado vai falar, mas o que eu vou ganhar com isso? Vai ganhar tanta coisa, né, Cris? Primeiro, ele não vai ter a dor de cabeça de fazer nenhuma petição inicial, nem contestação, nem recurso, nem um monte de petições, nem, enfim, todo aquele problema que a gente sabe, aquele trabalho que tem no judiciário, né? Só que é muito importante o conhecimento que ele tem para participar de uma sessão de mediação junto com o seu cliente, para poder orientar ele exatamente ter aquela noção. Só o advogado pode dizer, esse acordo, você tem a probabilidade de ganhar até X% com o que você me mostrou, né? Se não aparecer nada de novo, né? Nenhum documento novo, se não aparecer nenhuma surpresa, a probabilidade que você tem de ganhar é essa, a probabilidade que você tem de perder é essa. Então, aí você já estabelece qual seria a zona ali para se fazer um acordo. Que o cliente não sabe. Não. O cliente, ele chega achando que ele tem 100%, mas não é assim. A gente sabe que não é assim e o advogado melhor do que ninguém. Então, o advogado é uma figura importante na mediação, mas ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que estar preparado para isso. Então, colegas advogados, fica aqui o nosso convite para que vocês conheçam melhor os métodos alternativos de resolução de conflito, principalmente a mediação, porque ela pode agregar valor ao exercício da sua profissão. Porque o seu cliente indo te procurar, achando que vai ficar anos na justiça, porque nós sabemos que o judiciário é moroso, né? De repente, ele tem um resultado em 6 meses, ele vai ficar feliz da vida, vai te indicar para todo mundo, entendeu? Porque vai falar que você resolve, e resolve rápido e da melhor maneira possível, porque muitas vezes ele ainda mantém aquele relacionamento e muitas vezes aquele relacionamento ainda sai fortalecido, né? Então, vamos partir para a mediação, vamos explorar um pouquinho mais a mediação, porque vai trazer resultado para todos os envolvidos. Com certeza. Não, e com o advogado, ele não perde espaço, né? Ele não perde mercado, pelo contrário. Ele pode cobrar para fazer a revisão do acordo, por exemplo. Ele pode cobrar para preparar o cliente para ir para uma mediação, para ir para a negociação, o que pode ser cedido, né? O que pode ser oferecido. E mais, é o advogado que vai controlar a legalidade daquele acordo que está sendo feito, porque não adianta, se a gente tiver um conflito, por exemplo, eu te prometer a lua para a gente parar de brigar. Não existe isso, né? Claro que foi um exemplo muito exagerado, mas legalmente falando, tem coisas que as partes não podem dispor, né? Por exemplo, não pode fazer parte de um acordo que um pai vai ficar sem ver o filho se ele não pagar a pensão, por exemplo. Isso não existe. Né? Quem sabe é o advogado, né? Legalmente falando, e quem pode, né, ajudar nessa criação é o advogado, porque é ele que vai dar ali o contorno dessa questão legal. Né? Então, assim, o advogado ele não perde espaço de trabalho. Ele só precisa também
começar a cobrar de uma forma diferente que ele está acostumado. Exatamente. Porque ele costuma cobrar um pouco no início e no êxito lá na ponta 5 anos depois, né? Ele pode cobrar por atos, ele pode cobrar por hora no sentido, olha, X horas na mediação para preparar o cliente, para rever o acordo, né? Então, existem outras formas que o advogado, participando da mediação, ganha honorários também, né? E são honorários legítimos, porque é o desempenho de uma atividade também, né? O exercício de uma profissão, né? E muitas vezes as pessoas perguntam, eu posso ir para uma mediação sem advogado? Pode. Né? Mas é melhor você ir com um advogado, porque as suas chances aumentam muito mais de fazer um bom acordo com um advogado. Por quê? Porque aqui a gente também tem um pouco a cultura de que eu vou ganhar de indenização 3 milhões, que nem nos Estados Unidos. Não ganha 3 milhões de indenização, né? Então é o advogado que vai esclarecer isso. Né? Vai explicar e falar assim, olha, aqui no Poder Judiciário, esse tipo de assunto, pela jurisprudência, é X, né? Então a outra parte está te oferecendo um pouquinho menos para te pagar agora, né? No Pix, amanhã, agora, tá valendo a pena. Quem sabe disso? É o advogado que pode te ajudar, né? Então, o advogado ele não perde mercado de trabalho, ele só precisa se reformular, digamos assim, né? Porque tem muita coisa que o advogado pode fazer. E é importante também o advogado conhecer, ter todas essas informações, que é para conseguir exatamente conversar com o cliente, né, como você comentou, essa postura colaborativa, né, indicando isso, assim, olha, se você for ao Poder Judiciário, suas chances de uma sentença é X daqui a tanto tempo, mapear. Né? Tem uma ferramenta muito... eu adoro essa ferramenta da administração, que é a árvore da decisão, que é exatamente isso. Você vai desmembrando, né, as consequências daquela decisão. Né? Então, você toma uma decisão, quais são as possibilidades, as consequências que você pode ter. E vai mapeando isso. Né? Você consegue mapear isso, por exemplo, com a probabilidade de êxito de uma ação, de uma decisão judicial, quanto tempo isso vai levar, qual o valor que isso vai custar também. Né? Então, o advogado, conhecendo todas essas ferramentas, ele consegue assessorar melhor também, né, o cliente dele. Com certeza, eu até ia falar isso enquanto você estava falando, Cris, que o advogado que quer conhecer um pouco mais de mediação e também começar a oferecer essa vantagem para o seu cliente quando ele te procura, o ideal é que você procure até um curso de formação. O ICFML tem um curso muito bom nessa área, né, que nós somos certificadas, né, que é o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, de língua portuguesa, né, a matriz é em Portugal, só que os cursos são ou híbridos ou online, também tem. Só que são cursos muito sérios, né? É uma instituição muito séria, que tem parceria com a Universidade do Porto. E vocês conseguem fazer uma formação séria. E aí vocês vão ver exatamente onde é mais interessante vocês mostrarem, quais são os lados que são interessantes vocês mostrarem, quais os que são essenciais vocês mostrarem para os clientes de vocês quando eles te procuram ou quando vai participar de uma mediação, que é essencial. E o advogado que vai para uma mediação sem ter esse conhecimento, ele realmente não vai conseguir prestar o melhor serviço para o seu cliente. E aí, você tendo esse conhecimento, você vai prestar o melhor serviço possível numa mediação, seu cliente vai ficar totalmente satisfeito e você, com certeza, vai ter muitas indicações, não é, Cris? Então, o advogado, ele é essencial, como a Cris estava dizendo. É possível o cliente fazer uma mediação sem advogado? É desde que a outra parte também não esteja acompanhada de advogado, porque se uma parte vai sem advogado, a outra vai com advogado, a gente tem que ter certeza que essa parte está se sentindo suficientemente segura para dar continuidade, porque ela está desassistida de um profissional que conhece a área, né? Então, é importante, porque a parte também se sente mais segura. Sim. Mesmo que as duas partes estejam sem advogado, se elas levam um advogado, ela se sente amparada, ela sabe que tem uma pessoa ali que está defendendo os interesses dela e está olhando qual é o melhor cenário para ela e vai estar orientando ela o tempo inteiro. Mas é bom que você, colega, busque essa informação, busque de repente essa formação e comece realmente a oferecer isso para o seu cliente, que realmente, sem sombra de dúvidas, é a melhor solução para qualquer problema. Certo? Para qualquer conflito, né?